Como funciona a suspensão do direito de dirigir? Preparei uma apresentação para você se informar sobre o assunto e saber exatamente como proceder ao receber uma notificação de suspensão do direito de dirigir. Com ela, você aprenderá a entrar com recurso de suspensão da CNH para não perder sua carteira de habilitação. Nessa apresentação, você verá 1. Como funciona a suspensão do direito de dirigir. 2. Quais situações podem suspender a carteira de motorista. 3. Como funciona a pontuação na carteira. 4. Tempo de suspensão. 5. Prescrição da suspensão. 6. 7 elementos obrigatórios em uma notificação de suspensão. 7. Como recorrer da suspensão da CNH e do direito de dirigir. 8. Como fazer recurso de suspensão. 9. Bônus. Estudo de caso. Como funciona a suspensão do direito de dirigir? A suspensão da carteira de habilitação é uma penalidade que tira o direito de dirigir do motorista por determinado período. Depois da última alteração da lei, ela pode durar de 2 até 24 meses. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é um dos assuntos mais importantes no direito de trânsito. Trata-se de uma das maiores penalidades que podem ser aplicadas a um motorista. Ela aparece no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, como penalidade possível no artigo 256, inciso 3. Artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades. Inciso 3. Suspensão do direito de dirigir. Todas as vezes em que os órgãos de trânsito registrarem uma das causas da suspensão da CNH, será aberto um processo administrativo. Nele, deverá ser analisado se aquele motorista será punido ou não. O processo da suspensão segue um caminho semelhante ao dos outros processos por infrações de trânsito. Inicialmente, o motorista vai receber uma notificação de instauração do processo da suspensão do direito de dirigir. Essa notificação deve chegar em sua casa. Por essa razão, é importante manter o endereço atualizado junto ao Detran, porque é com base nele que será feito o envio da notificação. Se o endereço não estiver correto, a notificação do processo de suspensão não chegará em sua casa. Ela pode ir para o endereço cadastrado no órgão ou apenas ser publicada no Diário Oficial. Se você já recebeu uma notificação dessas, ou se algum dia receber, saiba que não é o fim. Você pode recorrer e se defender dessa penalidade. Esse direito está previsto no Código de Trânsito Brasileiro no artigo 265 e na Resolução CONTRAN, número 723/2018, no artigo 5º. Veja o que dizem a Resolução e o CTB sobre o direito do motorista de se defender da penalidade de suspensão. Artigo 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Artigo 5º. As penalidades de que trata esta resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação em processo administrativo, assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Considerando esse direito à defesa, a carteira de habilitação só pode ser suspensa quando não houver mais meio de recorrer, ou seja, quando as instâncias administrativas tiverem acabado. Atenção! Ao recorrer, os prazos são muito importantes. Você vai encontrá-los nas notificações que receber e deverá segui-los à risca. Se você perder o prazo, não poderá recorrer. Quais situações podem suspender a carteira de motorista? O processo de suspensão do direito de dirigir pode ser aberto em duas situações, de acordo com o artigo 261 do Código de Trânsito. Inciso 1º. Quando o condutor atingir 20 ou mais pontos na CNH devido a infração de trânsito cometidas ao longo de 12 meses. Artigo 2º. Quando o condutor cometer uma infração de trânsito para a qual o CTB determina a suspensão da CNH de forma específica. Essas infrações são chamadas de autossuspensivas. Como funciona a pontuação na carteira? Uma das causas da suspensão da CNH é o acúmulo de pontos na CNH. Os números de pontos são variáveis de acordo com o tipo de infração cometida e podem ir de 3 a 7 pontos. Para facilitar o seu entendimento, fiz uma lista dos tipos de infrações com os números de pontos adicionados por cada uma. Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. Gravíssima, 7 pontos. A cada infração que você cometer, caso você não recorra para cancelar as penalidades,
serão registrados os pontos correspondentes à gravidade da infração à sua CNH. Se no período de 12 meses acontecer o acúmulo de 20 pontos ou mais, o órgão de trânsito abrirá um processo de suspensão da sua CNH. Infrações autossuspensivas, no entanto, são um pouco diferentes. Embora elas sejam de natureza gravíssima, essas 20 infrações específicas não geram pontos. Elas levam diretamente à abertura do processo de suspensão do direito de dirigir, como previsto no CTB. Para condutores profissionais que tenham CNH das categorias C, D e E, é possível prevenir a suspensão por pontos. Ao somarem 14 pontos na CNH, esses motoristas podem solicitar um curso de reciclagem preventivo. Realizando esse curso e passando pela prova final, esses pontos serão retirados da CNH e ele poderá conduzir tranquilamente. Outro lado importante é que, ao recorrer, os pontos que seriam adicionados à sua carteira ficam suspensos. Isso acontece porque, enquanto não forem finalizadas todas as instâncias recursais administrativas, o condutor não pode receber as penalidades previstas para a infração registrada. Vamos para um exemplo. Você cometeu uma infração gravíssima que gera 7 pontos na CNH, mas assim que recebeu a notificação de multa, você apresentou o recurso. O que acontece? Esses 7 pontos ficam suspensos e só podem voltar a ter validade depois de ter terminado o processo administrativo, caso você não tenha seus recursos deferidos. Lembre-se, contudo, que esses pontos também têm um prazo de validade. Eles só valem pelos 12 meses seguintes. À data da infração. Assim, se o julgamento do recurso demorar mais de 12 meses, esses pontos não vão afetar a sua CNH de qualquer forma. Mesmo que seu recurso seja indeferido. Prazo de suspensão. O prazo da penalidade de suspensão da CNH vai variar considerando uma série de fatores, como a gravidade da infração e o fato de o motorista ser reincidente ou não. Mas fique calmo, esses critérios não estão apenas na cabeça do julgador. Todos os parâmetros estão na lei. Os prazos possíveis para a suspensão estão descritos no artigo 261 do Código de Trânsito. Veja, artigo 261, inciso 1º. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259. Artigo 2º. Por transgressões às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Parágrafo 1º. Os prazos para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. Inciso 1º. No caso do inciso 1º do caput, de 6 meses a 1 ano, e no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Inciso 2º. No caso do inciso 2º do caput, de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 a 18 meses, respeitado o disposto no inciso 2º no artigo 263. Se a suspensão for motivada por acúmulo de pontos, o prazo será de 6 a 12 meses. Em caso de reincidência, contudo, esse prazo aumenta para 8 a 24 meses. Caso a suspensão tenha como razão uma infração autossuspensiva, o prazo será de 2 a 8 meses ou, em reincidência, 8 a 18 meses. Há ainda, no caso das infrações autossuspensivas, do prazo já está especificado no próprio artigo que descreve a infração. É o que acontece com a lei seca, descrita no artigo 165 do CTB, que já tem o prazo de suspensão de 12 meses estabelecido. No restante dos casos, a autoridade de trânsito responsável pode determinar esse prazo dentro do que manda a legislação. No restante dos casos, a autoridade de trânsito será responsável dentro do que manda a legislação. Prescrição da suspensão. A prescrição da suspensão do direito de dirigir está prevista também na Resolução CONTRAN número 723/18. Artigo 24. Aplicam-se a esta resolução os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999. Inciso 1. Prescrição da ação punitiva, 5 anos. Inciso 2. Prescrição da ação executória, 5 anos. Inciso 3. Prescrição intercorrente, 3 anos. Há 3 prescrições. 5 anos para a aplicação da penalidade de suspensão, ação punitiva. 5 anos para a aplicação da multa, ação executória.
3 anos para o julgamento da instância administrativa intercorrente. Se o órgão de trânsito não cumprir esses prazos, você não poderá ser penalizado e a infração deverá ser arquivada. Elementos obrigatórios da notificação de suspensão. Esses dados de presença obrigatória estão listados no artigo 10. Veja quais são. Artigo 10. Parágrafo 2º. A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao infrator contendo no mínimo os seguintes dados. Inciso 1º. A identificação do infrator e do órgão de registro do documento de habilitação. Inciso 2. A finalidade da notificação, qual seja, dar ciência da instauração do processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por somatório de pontos ou por infração específica. Inciso 3. A data do término do prazo para a apresentação da defesa. Inciso 4. Informações referentes às infrações que ensejaram a abertura do processo administrativo, fazendo constar: a. Os números dos autos de infrações. B. Órgãos ou entidades que aplicaram as penalidades das multas. C. As placas dos veículos. D. Tipificações, códigos das infrações e enquadramentos legais. E. As datas das infrações. F. O somatório dos pontos, quando for o caso. Como são obrigatórias, a ausência de uma dessas informações pode levar ao cancelamento da penalidade de suspensão. Por isso, é importante estar atento à notificação e recorrer da penalidade. Um erro do órgão de trânsito pode fazer com que a suspensão seja cancelada e você mantenha sua CNH. Além dos itens obrigatórios da notificação, existem várias regras e procedimentos que devem ser obedecidas pelos órgãos de trânsito. Se o órgão deixar de cumprir uma dessas regras, você pode ter seu processo de suspensão cancelado. Por isso, não deixe de recorrer da suspensão da CNH. É seu direito e ainda lhe dá grandes chances de não perder a carteira. Então, se você não pode ficar sem dirigir e precisa de ajuda para recorrer, por gentileza, me envie agora a foto da sua notificação por e-mail que eu vou analisar o seu caso gratuitamente. Com isso, posso te ajudar a identificar quais são as melhores estratégias para ganhar o seu recurso. Espero ter ajudado você a ficar mais confiante dos seus direitos e agir com segurança. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Envie um e-mail para doutormutas@doutormutas.com.br ou ligue gratuitamente para 0800 6021 543. A consulta é totalmente gratuita. Estou aqui para ajudar. Pode contar comigo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Muito obrigado!